Boa noite a todos, é um prazer ter todos vocês com a gente. Hoje a gente vai dar início à nossa quarta live do grupo Minerva Explica. Nós somos um projeto de extensão da UFRJ que visa passar para a população uma informação médica de confiança e que seja muito mais acessível às fontes tradicionais. A nossa entrevista hoje é com a professora Caterine Goldores e a gente só vai esperar ela entrar na transmissão para começar as apresentações e posteriormente o bate-papo. Boa Ótimo. noite, professora. Tudo Oi, bem? tudo bem, e você? Olá, é um prazer ter a senhora com a gente. Beleza. Vou recapitular aqui para quem está entrando agora. Nós somos o Projeto de Extensão Minerva Explica. Nós somos um grupo da UFRJ que está tentando passar a informação de uma forma mais acessível para a população, tá, a nível médico. E hoje a nossa convidada é a ilustre Caterine Goldores, professora do Departamento de Pediatria da UFRJ e médica do Serviço de Alergia e Imunologia do PPMG, que é o Hospital Pediátrico da UFRJ, e particularmente minha orientadora, por quem eu sou muito agradecido. Boa noite, professora. É um prazer ter você com a gente. Boa noite. Boa noite para você e para todo mundo aí que está entrando, que eu estou vendo. Isso aí. Acho que a gente pode esperar mais um minutinho só para as pessoas terminarem de entrar aqui, tá bom? Tá bom. Hoje a gente vai falar de Covid-19 na criança, como manejar melhor essa faixa etária e essa doença que está tão comum na nossa atualidade. Nós vamos falar um pouquinho também da questão dos adolescentes, que é uma faixa etária meio que em transição, tá? E como a gente pode relacionar os cuidados dessas faixas etárias mais jovens com os adultos e os idosos, que são principalmente os que estão mais suscetíveis a contrair a doença e a desenvolver o seu quadro grave. Eu acho que nós podemos começar então, professora. Tá Tá? bom. A nossa primeira pergunta é uma pergunta introdutória para a gente tentar entender melhor sobre o tema, e ela é assim: o que podemos esperar de uma criança com Covid-19? O que é mais característico de manifestação da doença nessa faixa etária? Bom, as crianças, acho que todo mundo já deve estar lendo uma coisa ou outra. As crianças, elas têm um quadro mais leve. Isso é que eu acho que é mais característico. E ao contrário de várias outras infecções do trato respiratório, eu estou ouvindo um pouco de eco. Vocês estão ouvindo ou o áudio tá bom, Lucas? Vê se melhorou, professora. Eu acho que melhorou um pouco. Tá bom. As crianças, então, elas têm o mais característico em outras infecções respiratórias, por exemplo, influenza ou H1N1, as crianças de baixa faixa etária, até 2 anos, eram o mesmo fator de risco que os idosos, por exemplo, as gestantes, né? E o que a gente viu no Covid-19 é que as crianças menores, entendendo como menores de 18 anos, eles são preservados, têm quadros leves. Então, ou são assintomáticos completamente, ou tem quadros tipo congestão nasal, coriza, febre baixa, tosse, um quadro gastrointestinal, vômito, diarreia. Em geral, tem menos dor de cabeça, menos dor no corpo, não tem tanta astenia e fica complicado uma criança pequena até você ver descrição de anosmia, por exemplo, de perda de olfato ou perda de paladar. Né? Criança pequena não vai ter essa queixa. Mas, de qualquer maneira, os quadros são mais leves e a gente não vê o predomínio em termos de sexo. Tem assim, uma discreta prevalência de meninos, que a gente vê nos adultos, os homens são mais acometidos, com quadros mais graves, na verdade. E nas crianças a gente não tem visto isso. Talvez discretamente, mas não é estatisticamente significativo. Tipo, 56% meninos e 44% meninas. Ou 50 e pouquinho. Então, não tem uma diferença muito significativa em termos de sexo, não. Entendi, professora. A outra pergunta é um pouco relacionada a isso e quer dizer que é uma dúvida de uma ouvinte nossa. Ela quer dizer o seguinte: ouvi dizer que crianças nunca têm sintomas. Isso é verdade? Uma criança infectada pode vir a apresentar quadro grave ou é uma manifestação muito rara da doença?
Não, na verdade, a criança pode sim ter quadros graves. Os primeiros relatos lá na China tinham menos crianças graves ainda, mas a gente tem relato de crianças com quadros graves, sim. Tem relato de criança abaixo de 1 ano com quadros graves. E a gente já teve, infelizmente, até um falecimento de uma criança com imunodeficiência, por exemplo. Aqui não foi aqui, foi no Ceará, de uma colega nossa. Mas tem descrição, sim, de quadros graves. E as crianças, elas são assintomáticas, mas a maior parte das vezes elas não são nem assintomáticas, elas são oligossintomáticas, que a gente chama. Então, tem poucos sintomas e sintomas sem gravidade. Mas elas, definitivamente, elas contraem infecção e elas podem transmitir a infecção também. Entendi. Essa era a próxima pergunta que a gente recebeu aqui, se era se crianças transmitem a doença, se são realmente vetores da doença. Transmitem. Talvez tenha um artigo que saiu até recentemente, porque a gente tinha a ideia de que as crianças eram super hipertransmissores, né? E tem até um artigo mais recente contestando um pouco isso, que as crianças sejam super transmissores. Elas normalmente têm quadros, como a gente falou, ou sem sintoma, ou com pouco sintoma, e eliminam vírus, talvez, não tão tanta frequência. O que acontece é que, como tem pouco sintoma, e os sintomas que elas têm acontecem com qualquer outro quadro viral, então qualquer mãe, se o seu filho tiver com uma febrinha baixa, com o nariz escorrendo entupido, ele não vai achar que aquilo é Covid. Vai achar que é milhões de quadros virais que as crianças têm. E normalmente crianças até os 3 anos têm em torno de 8 episódios ou mais, né? 8 a 10 episódios de infecção respiratória por ano. Então isso não causa nenhuma estranheza numa mãe. Então acaba que as medidas de proteção não são tomadas e aí os adultos podem contrair das crianças. Talvez seja assim, mais isso do que propriamente as crianças serem mais eliminadoras de vírus do que os adultos. A gente não sabe direito, né? Porque não se colhe material de todas as crianças assintomáticas ou oligossintomáticas para a gente ter certeza disso que eu estou falando. Sim, então nós podemos dizer que seria algo muito mais relacionado ao hábito social do que a uma característica fisiológica em si. E talvez os sintomas das crianças, em sendo leves ou ela não tendo sintomas, isso passe meio despercebido. E ninguém se proteja no contato com a criança e acaba contraindo mais de crianças assintomáticas do que propriamente elas estarem eliminando os mais vírus e serem mais transmissoras do que as outras pessoas. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas elas podem transmitir do mesmo jeito. Sim, algo mais comportamental, então. A Exato. próxima pergunta tem a ver um pouco com a profilaxia que a senhora falou, e a partir de que idade as crianças podem utilizar a máscara facial? Olha, o que é recomendado é que a máscara só deve ser utilizada por crianças acima dos 2 anos de idade. Mas aí qualquer um que lida com criança pode ficar imaginando, meu Deus do céu, uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou até uma criança de 9, 10 anos, como que você faz para ela ficar com a máscara, né? É uma coisa bem complicada mesmo, porque a gente sabe, isso é motivo da gente ficar muito preocupado mesmo, porque a gente sabe que uma máscara mal utilizada, ela pode até aumentar a chance de você se contaminar. Se você está passando a mão nas coisas e você ficar ajeitando a sua máscara toda hora, você aumenta a chance de se contaminar, né? Isso a gente sabe. Isso acontece com muito adulto que não sabe usar máscara, agora você calcula uma criança de 5 anos usando máscara. Então, assim, não adianta achar que vai usar da maneira super correta. Então, não dá para usar e você achar que a criança vai ficar sozinha. Tem que ser um processo educativo, ficar vigiando, ser uma máscara colorida, a criança escolher a máscara e falando. Você também ser um exemplo, uma coisa de adulto em relação à criança, muito é pelo exemplo. Então, se você é um adulto que você sabe usar essa máscara e você vai mostrando isso para a criança o tempo todo, ela acaba aprendendo. Mas, sem dúvida, é um motivo de preocupação. Mas só acima dos 2 anos. Antes dos 2 anos, a criança pode sufocar, pode se enrolar. A gente não pode usar máscara em criança menor de 2 anos. Nós do grupo até achamos muito relevante essa pergunta, justamente pelo fato desse aumento do risco de asfixia nas crianças menores de 2 anos. E é muito importante a gente levar essa informação para que ninguém cometa esse tipo de erro. Exato. Professora, a próxima pergunta tem a ver com recém-nascidos, tá? E recém-nascidos são considerados grupos de risco? Que cuidados devem ser tomados? A Covid-19 é a principal preocupação nessa faixa etária?
Na verdade, assim, os recém-nascidos, a grande preocupação deles é as mães que estão em final de gestação e que vão ter os seus partos e estando, às vezes, com sintomas ou já com confirmação de Covid ou não. É claro que o recém-nascido ele tem um pouco mais de risco, mas a gente não tem visto uma coisa, né? Muitas crianças nasceram já na época de Covid, certamente com muitas mães, e a gente vê até no jornal muitas mães com Covid positivo, até graves, que tiveram que ser submetidas a partos cesáreos para retirada, né, das crianças. A gente não está ouvindo falar mesmo de muitos recém-nascidos infectados. Normalmente a infecção não tem comprovação de infecção via placenta, então a infecção que a gente chama transversal, né, a gestação, passando pela placenta, e também não tem histórico de transmissão via leite materno. Então, normalmente, o cuidado é o cuidado mesmo dentro da sala de parto. Se a mãe for Covid positivo, né, tiver PCR positivo ou muita suspeita, você deve evitar contato com pele, tem que estar limpa, não deve estar muito perto. E depois a amamentação deve ser feita com máscara, com muita higiene de mão, mas não é contraindicada a amamentação, não é indicado nenhum tipo de parto, então não pode ser normal ou só pode ser cesáreo. Isso vai ser de acordo com as condições clínicas, tanto referentes à gestação em si, como ao estado clínico da mãe, né? Se ela está muito sintomática do Covid, não. Mas é uma preocupação essa, recém-nascido é sempre uma preocupação. Mas a gente não tem tido um relato de muitas crianças terem ficado graves por conta de infecção pelo Covid, né? E, como eu falei, a infecção em geral é pós-parto. Então, a criança nasce, o risco maior é no pós-parto, no contato com a mãe, com secreção respiratória da mãe infectada ou outros, né? O pai, obviamente, o outro familiar que resolver ficar em contato com a criança. Sim, é até importante a gente abordar esse assunto justamente pela questão da amamentação que a senhora abordou, né? Às vezes a pessoa com medo e desconhecimento do quadro pode acabar deixando de fazer uma coisa tão essencial para o recém-nascido como a amamentação e com isso Exato. até cometer algum erro que seria pior do que a própria Covid-19. Sem Tá? dúvida. A próxima pergunta tem a ver com os passos que a senhora está falando. Tem um bebê em casa. Que cuidados especiais devem ser tomados? Posso receber visitas? A gente sabe que é uma época que muitas pessoas, muitos familiares querem vir conhecer a criança e a pessoa justamente perguntou justamente isso. Antes de mais nada, é uma fase muito ruim de visitar bebê, né? A gente sempre fala que o ideal, se você acha, quer fazer uma visita social, etc., se sente na obrigação, ou é tia, tio, etc., o ideal é visitar na maternidade ainda, né? Que tem um espaço específico para isso e tudo. E em tempos de coronavírus, mãe infectada não vai se poder visitar na maternidade. O ideal é não receber visitas em casa. Se a mãe estiver sintomática, muito menos. Mas mesmo que a mãe esteja assintomática, o pai assintomático, o ideal é não receber visitas em casa, porque não especificamente em relação à criança, mas se essa mãe for contrair, ela vai acabar passando para a criança, ou aumenta o risco de passar para a criança e para o pai também. Então, o ideal é não receber visita em casa. Mas eu aproveitei só para dizer que o ideal é não visitar recém-nascido em casa mesmo, né? Desde que a gente não estivesse em tempo de Covid. As visitas devem ser limitadas. Importante abordar esse ponto também justamente para mudar um hábito social que nós temos e que talvez possa ser perigoso para o recém-nascido, que a gente ainda não sabia. Exato. Próxima pergunta. Fico em dúvida com relação aos adolescentes. Em que faixa etária eles se enquadram? São um grupo de risco? O que esperar se houver contaminação? Queria que a senhora abordasse um pouco essa faixa etária em transição. Bom, o adolescente, só para a gente entender um pouquinho o que é a diferença entre puberdade e adolescente, né? Então, a puberdade é uma designação física, desenvolvimento de caráter sexual secundário, um pico de crescimento. O adolescente inclui essas transformações físicas, mais transformações psicológicas, etc. e tal. O adolescente, mais ou menos, varia um pouco, né, de instituição para instituição, mas em geral de 12 anos, né, completos até os 18 anos.
Tem algumas pessoas que abordam até os 21, mas seria entre 12 e 18 anos. E a gente sabe, todas as estatísticas praticamente da Covid, com as crianças, ou seja, abaixo de 18 anos, a maior concentração é justamente em pacientes acima de 12 anos. Então, eles estão mais suscetíveis, digamos assim, de ter quadro clínico. Não quer dizer grave não, tá? Mas de ter quadro clínico, de ter sintomas da Covid do que uma criança menor, de 4, 5 anos. Então, toda série de casos de bebês pequenos até os 18 anos, a maior parte dos pacientes com sintomas são os pacientes justamente adolescentes. Adolescente é comportamento de risco para muitas coisas. Pode ser comportamento de risco para a Covid? Pode ser. Ele não vai estar saindo para aula, mas se ele resolver que ele vai sair de casa, se ele resolver que ele vai sair sem máscara, se ele resolver ser rebelde, como a gente vê em alguns adolescentes, o comportamento de adolescentes mesmo, é claro que ele vai ser de mais risco. Mas ele não tem o risco maior de ter doença grave do que as outras crianças, não, sabe? A questão é mais de se expor mesmo, de exposição, como a gente sabe que adolescente tem um comportamento de risco e tem de se expor a mais risco mesmo. O que a gente espera é encontrar um quadro clínico leve, e algumas dificuldades dentro de casa, né? Que a gente pode até falar disso mais adiante aí, da questão de todo mundo preso dentro de casa, como é que a gente faz, né? Sim, a gente do projeto julgou muito importante abordar essa questão dos adolescentes, porque na medicina tem algo chamado age gap, que é os adolescentes e os adultos jovens, que geralmente são uma faixa etária, um período que não se dá muita atenção por justamente estarem em um período de transição, não se enquadrarem nem nos cuidados pediátricos, nem nos cuidados adultos propriamente ditos. Então é sempre importante a gente ressaltar e dar ênfase a essa faixa etária para justamente tentar combater essa falta de dados e essa falta de conhecimento dessa faixa etária em transição. Na verdade, existe só deixa eu falar uma coisa, Lucas, existe uma subespecialidade da pediatria que é a ebiatria, que é justamente dedicada aos adolescentes. Qualquer pediatra, claro, tem pediatra que não gosta muito dessa faixa etária, mas a maior parte dos pediatras acompanham mesmo os pacientes até 18 anos e muitas vezes até mais. Quando existe um vínculo muito forte, às vezes é difícil você liberar a criança para um clínico. O que eu acho que o gap ele é maior mesmo são nos adultos jovens. E isso é mais complicado, porque normalmente não procura assistência, o clínico ainda não aborda, e às vezes o pediatra já não se sente confortável. Então, o pediatra vê muito bem até os 18, 20 anos, e a gente vê muito paciente adulto jovem que o pediatra ainda atende, com 23, 24, 25 anos. Né? Vai chegando perto dos 30, às vezes fica meio mico. Mas se bobear, tem gente que ainda prefere conversar com o seu pediatra com 30 anos de idade do que procurar um clínico que ele não conhece. Mas eu acho que o gap é maior nessa faixa etária, mais do que no adolescente, sabe? Sim, são anos acompanhando o mesmo paciente, então tem muito conhecimento próprio, né? Exatamente. Aquela questão que a senhora abordou de como administrar esse tempo em casa é justamente a próxima pergunta que a gente vai fazer aqui. Como administrar as crianças em tempo integral em casa e, ao mesmo tempo, home office profissional? Acho que é um dilema que muitas pessoas estão enfrentando hoje em dia. Eu acho que isso está sendo uma dificuldade muito grande, porque eu acho que além do home office, ainda tem a questão do trabalho da casa, né? Muitas pessoas que às vezes têm babás, tem pessoas que trabalham em casa, essas pessoas não estavam podendo ir trabalhar, então você tem que lidar com o trabalho doméstico, da comida, da alimentação, da limpeza, da roupa, mais o seu trabalho no computador, dependendo do trabalho, isso significou para muitas pessoas trabalho pesado, e às vezes até mais pesado do que o habitual, e mais a criança em casa, dependendo da faixa etária, a criança no computador também na escola, mas você tendo que vigiar, ou crianças pequenas que nem atividade grande no computador tiveram, né? Então é um período de muito estresse, os pais estressados com tudo isso, as crianças sofrem com esse estresse, é um período que muitas famílias viram seus rendimentos caírem muito, então tem o estresse financeiro, tem o estresse da sobrecarga, né, de atividade que a gente falou, tem o estresse financeiro de cair os seus ganhos, e as crianças também sentem isso, e tem uma preocupação muito grande em relação às crianças de famílias mais pobres, inclusive de desnutrição. Simplesmente as pessoas não terem o que comer e não terem como alimentar seus filhos.
É, isso é uma dificuldade. Então, são vários aspectos a serem lidados, e o que a gente tem conversado mais é de tentar manter a calma, estabelecer horários para conversar, tentar estabelecer horários para os trabalhos domésticos, envolver as crianças dentro do possível, dependendo da maturidade, nas tarefas domésticas. Então, uma criança pequena ela pode ajudar, por exemplo, a dobrar uma roupa. Não interessa se está mal dobrado, ninguém está saindo de casa mesmo, então não precisa ficar preocupado se a roupa está mal ou não passada. Mas tem coisas que as crianças podem, enfim, ajudar nas tarefas domésticas, estabelecer o horário de tela. Isso é uma coisa extremamente importante, um problema, porque as mães, obviamente, no computador, com crianças pequenas ou adolescentes com tédio dentro de casa, né? O adolescente sofre de tédio, a tendência é você estar na tela o tempo todo. E a gente tem que tentar limitar. A gente sabe, crianças até 2 anos não devem ter tempo de tela nenhum. Dos 3 até os 5 anos, 1 hora de tela. Dos 5 anos, inclusive na faixa etária do adolescente, no máximo 3 horas. Nada de tela para dormir, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que procurar orientar, né? A limitar, estabelecer os horários para o seu trabalho, para estar com a criança, para a criança brincar, para ela estar no computador, horário de tela limitado, hora de comer, tentar manter e lidar com as questões das famílias pobres, que é complicado. Sem escola, sem computador, sem dinheiro para comprar comida, e isso tudo a gente tem que conversar com as mães também, né? Dependendo do lugar onde você está atendendo, na saúde básica ou mesmo no ambulatório como IPPMG, né? Sim, é muito importante abordar essa questão das telas justamente para que isso se torne um período mais saudável e não de sobrecarga de informática, né? Exatamente. Acho que é um período com muito potencial de aproximação emocional e familiar entre os entes, só que tem que ter esses cuidados que a senhora falou justamente para que não torne exagerado. Tem outra Mas é pergunta um aqui. período, Lucas, de muito estresse, sabe? Infelizmente, vocês já devem ter ouvido falar, né, imagino, do aumento da violência contra a mulher nesse período, mas tem aumento de violência contra a criança também, infelizmente. E isso em várias classes sociais. Não dá para a gente achar que isso acontece só na população mais pobre, não. Então, existe, infelizmente, esse estresse todo, um aumento da violência contra a criança também. Sim, as estatísticas estão mostrando esse aumento mesmo, é uma coisa Exato, muito triste de infelizmente. a gente estar observando. Uma outra pergunta relacionada a esse quadro de muitas vezes faltar alimentos, muitas vezes uma sobrecarga de telas, muitas vezes uma falta de, digamos assim, estudo nesse período de quarentena, é se nós vamos experienciar na área da medicina uma consequência desse período nas crianças, seja ela psicológica ou seja ela fisiológica mesmo. Olha, eu acho que a gente vai encontrar sim. A gente vai ter prejuízo nutricional nessas famílias pobres. A gente vai ver prejuízo na escolaridade, principalmente. Eu acho que em qualquer criança, mesmo que esteja, claro, quanto mais velha, mais ela consegue resolver a questão da educação no computador, mas quanto mais nova, mais difícil. Mas isso não é hora também de você ficar preocupado com esse prejuízo acadêmico, né? Eu acho que sim, no Enem é uma questão muito importante e relevante. Quem está na faculdade, vocês mesmos estão sofrendo com isso, mas eu acho que essa preocupação, quanto menor a criança, menor deve ser, com esse prejuízo acadêmico, que isso vai depois. Mas todo esse estresse dentro de casa, a gente tem que ver que as pessoas são muito diferentes. Tem pessoas que estão em trabalhos diferentes, muito demandado, muito estresse, pessoas que lidam melhor com o estresse, pai e mães, obviamente vão passar mais tranquilidade para a criança, pessoas que estão passando mais dificuldade financeira, de classe média, outros estão mais ou menos na mesma situação. Então, a criança vai refletir isso também. Agora, a gente tem visto, eu particularmente tenho visto, aí estou falando da minha experiência pessoal, crianças, meus pacientes com muito estresse. Então, começaram a piscar o olho, começaram a ter pigarro, crianças começaram a ter algumas manifestações francamente psicogênicas e por conta, muito provavelmente, do estresse, que é um pouco inevitável, mesmo que o pai e a mãe sejam pessoas tranquilas, né? Não estão Sim, vendo os avós, e às vezes os avós são aquela ilha de tranquilidade para a criança, aquele que dá bala, aquele que dá o afago, aquele que passa a mão, né, na cabeça das coisas, e as crianças não estão tendo contato com os avós. Isso, por exemplo, já é uma questão importante, né? é um período de muitas mudanças e as crianças com certeza Exatamente. sentem muito isso.
A Exato. Larissa Duarte até comentou aqui, tem já anotado crianças com distúrbio de ansiedade. Ou seja, é um ponto a ser, a nós nos atentarmos à questão da saúde mental das crianças e Com dos certeza. adultos também nesse Com período. certeza. Acho que é Com algo que certeza. muitas A vezes Larissa é foi pouco nossa falado. aluna. A Larissa foi nossa aluna. Lá na especialização, Lucas. É isso, Larissa. É Isso aí. verdade. Professora, partindo um pouco mais para a sua especialidade, nós temos a seguinte pergunta. Crianças geralmente têm muita alergia. Isso pode afetar o quadro da Covid? Normalmente, assim, as crianças alérgicas que não estão controladas, que estão com a mucosa muito inflamada, tanto mucosa do nariz na rinite ou do pulmão asma, tradicionalmente elas têm, assim, mais exposição de receptores para vírus, né? Para rinovírus, principalmente. Então, as crianças alérgicas, elas costumam ter mais infecções virais e costumam também complicar mais as infecções virais por conta desse processo inflamatório no trato respiratório. Mas a gente não tem visto isso especificamente, piora do quadro alérgico em pacientes com alergia respiratória, não. E um dado importante é que é muito importante se manter o tratamento se essas crianças estão usando medicação tópica nasal para rinite ou estão usando medicação inalatória, mesmo sendo corticoide, é super importante manter, porque se você mantiver seu trato respiratório sem uma inflamação descontrolada, aumenta a chance de você sair bem do quadro de infecção respiratória. Isso vale para as crianças e vale para os adultos. Então, isso já está bem estabelecido, sabe? Nada de suspender remédio, tratamento de rinite, tratamento de asma, se você tiver controlado. E se não tiver controlado, tem que introduzir os medicamentos para ter controle, porque isso, na verdade, vai te proteger, tá? Mas, em teoria, é suscetível a quadros infecciosos, qualquer um, né? E a complicar também, mas tem que tratar. Professora, voltando um pouco naquele tema anterior que a gente estava falando, temos uma pergunta aqui da Pietra Manfred. Ela perguntou como você acredita que vão resolver esse quadro, das consequências desse período mais intenso em casa. Puxa vida, eu acho que é muito, como eu brinco às vezes lá no hospital, né, que a pessoal da psicologia, em vez de ter uma sala, a gente devia trocar a pediatria para essa sala e eles ocuparem 10 salas, né? A verdade é que a gente vai precisar conversar muito, ficar atento, encaminhar essas crianças, procurar orientar os pais sempre que a gente tiver contato. Isso vai se resolver aos poucos, como eu acho que vai se resolver os quadros dos adultos também, né? E é um aprendizado. Na verdade, o que eu tenho dito é que essa pandemia ela é um desafio e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. É um desafio que é psicológico, é um desafio social para a sociedade, é um desafio econômico, é um desafio acadêmico, né? É um desafio para quem é cientista, é um desafio para quem está estudando. Então, são muitos desafios. E como todo desafio, sempre tem várias formas de você lidar com eles. Eu acho que o que a gente precisa é tentar ajudar as pessoas a encarar como um desafio e para crescer, para melhorar em vários aspectos. Isso vai ser aos poucos. Não vai ter uma regra só, né? Mas só que a gente tem que estar atento a essa questão da gente chamar atenção para o estresse da criança, não é porque a gente consegue impedir, né? Não é nesse sentido que eu estou falando, é só para a gente ver que alguns sintomas que vão ser trazidos pelos pais, se queixando de sintomas das crianças, a gente tem que lembrar que eles podem estar com transtorno de ansiedade. Criança tem isso, e que a gente precisa alertar. Então, não tem como prevenir, né? Não vai ter solução mágica, de jeito nenhum. Sim. Professora, tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante. Cachumba, catapora, otite e outras viroses são bem comuns na infância. Elas são preocupantes em caso de Covid? O que se deve fazer? Desculpa, fala de novo, falhou um pouquinho, Lucas. Cachumba, catapora, otite Ah, são sim. doenças bem comuns na infância. Elas são preocupantes em caso de Covid? O que se deve fazer? Olha uma coisa interessante que aconteceu. A gente estava em franca epidemia de sarampo, vocês lembram, né? Então, Sim. a minha geração ainda eu vi sarampo, alguns casos, poucos quando eu era interna e quando eu era R1, e depois nunca mais eu vi sarampo. E eu acho que a sua geração estava vendo sarampo justamente. E essa epidemia, com essa coisa do isolamento, simplesmente a gente não está vendo casos de sarampo. Então, a mesma coisa aconteceu com várias outras infecções com H1N1, com cachumba, etc. Uma das coisas só que a gente tem que pontuar
é que está descrito no COVID alguns quadros cutâneos. Está descrito urticária, está descrito rache, que é um rache, um exantema, né? Morbiliforme, papular, que parece muito o rache, o exantema de várias outras infecções virais. Então, vai ser um diagnóstico diferencial. E tem até, inclusive, alguns rachos que parecem catapora, parece uma vesícula. Então, eu só lembrei disso em relação ao diagnóstico diferencial na criança, mas tem descrito esse racho, urticária e esse quadro parecendo catapora em adultos também, tá? Mas a verdade é que todas essas outras infecções, elas começaram a não acontecer, inclusive o sarampo, que era que é uma infecção que estava em franca epidemia justamente nesse período, né? Pelo isolamento. As crianças não estão indo para a escola, não estão em contato com outras crianças e com mais ninguém. Então, houve um controle. A gente não está tendo preocupação, resumindo. Sim, sarampo era uma preocupação muito grande antes de Exatamente. estourar a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Mas tem descrito que as crianças com quadro respiratório do Covid, elas têm mais chance de ter co-infecção. Então, um dado só que eu acho que é legal a gente lembrar é que se você tiver uma criança com quadro respiratório e esteja mais grave, normalmente o isolamento, aqueles painéis virais que se fazem, eles identificam outros vírus até antes do coronavírus, do SARS-CoV-2. E o fato de você encontrar um H1N1, encontrar um rinovírus, encontrar o adenovírus nesses painéis, não deve fazer com que você esqueça do SARS-CoV-2, porque as crianças podem ter co-infecções. Isso é um dado, eu acho que vale a pena a gente comentar. Sim, é bem importante abordar essa questão. A Débora Moraes perguntou aqui: crianças com problemas respiratórios, tipo asma, entram como grupo de risco? Olha, a gente não tem visto a princípio, porque isso foi uma coisa interessante, né? Quando se começou a falar do SARS-CoV-2, se montou uma lista de grupo de risco, que era uma lista meio teórica até, baseado em outras epidemias, né? Então, crianças pequenas estavam lá, portadores de doença respiratória crônica. E o que a gente tem visto é que crianças adultos com asma não estão tendo quadros mais graves, não estão tendo mais infecção do que a população geral. Então, adultos, por exemplo, asmáticos, têm mais as outras comorbidades, eles estão adoecendo de forma mais grave de acordo com as outras comorbidades que a gente já sabe. Hipertensão arterial, diabetes, coronariopatia. Então, as crianças com asma não estão num risco maior. Do grupo com doença pulmonar crônica, o grupo com DPOC, né, com doença pulmonar obstrutiva crônica, que não é o caso das crianças, é o grupo que realmente parece em mais risco do que os pacientes com asma. Então, a gente não está vendo infecções mais graves e nem mais frequentes nos pacientes com asma, nem criança, nem adultos. Professora, a Fátima Coutinho fez uma consideração muito importante aqui. Ela falou: sarampo voltou a ser uma preocupação porque muitos deixaram de se vacinar. Entra naquela questão da vacinação de rebanho que muito foi falado antes da pandemia atingir o Brasil. O que a senhora tem a dizer sobre isso? A Fátima Coutinho foi minha professora, tá? E a Fátima Coutinho, ela é especializada justamente em adolescente. Super legal ela tá aí. Ela lembrou uma coisa importante, eu li ontem um artigo que saiu justamente o comprometimento do esquema vacinal das crianças nesse período da pandemia. Então, apesar de todas as recomendações que se tem feito de não interromper a vacinação dessas crianças, a gente está vendo que as crianças não estão vacinando. Então, isso é uma preocupação, a Fátima tem toda a razão, porque na hora que a gente sair da pandemia, esse vírus pode estar rolando por aí, a gente não sabe qual vai ser o comportamento, né? E pode ser que a gente saia do SARS-CoV e entre no sarampo novamente, e talvez com uma carga mais pesada, pelo comprometimento da vacinação nesse período das crianças. Isso é muito importante a gente ter falado disso, porque justamente é necessário e muito fundamental manter o calendário vacinal atualizado e para evitar justamente outras doenças que não estão em grande contágio, digamos assim, no nosso país, mas que podem voltar a ter caso deixem de cumprir a vacinação obrigatória. O Cleiton Magno até fez uma consideração aqui, ele falou: nossa, eu até pensava o contrário, que esclarecedor. Justamente é importante a gente abordar essa questão para deixar mais claro que é importante continuar se vacinando.
Exatamente. Tem história, assim, o sarampo, por exemplo, é uma infecção viral que ele é muito imunossupressor, sabe? Então, complica com pneumonia, etc. E a vacina do sarampo, tem algumas pessoas que têm medo dela, por exemplo, achando, mas ela não vai ser imunossupressora ou comprometer o sistema imunológico de ninguém a ponto de você, se tiver a Covid, você tiver uma Covid grave. Então, é muito importante manter o esquema vacinal, inclusive para H1N1, porque é menos um vírus nessa época que você vai ter, né? E como eu falei, as crianças têm mais com infecção. Então, nada impede que uma criança tenha H1N1 junto com Covid. E isso certamente não deve ser uma boa coisa, né? Sim. Professora, nós chegamos ao fim da nossa live. Eu quero agradecer muito a participação da senhora. Eu acho que foi esclarecedor em diversos pontos. Eu acho que muitas informações que a senhora passou aqui vão de encontro ao que estava sendo dito no senso comum. E é muito importante a gente quebrar justamente essa forma até de, digamos assim, notícias não tão precisas quanto as que a senhora passou, justamente para tentar passar por esse momento da melhor forma possível. Eu acho que foi esclarecedor demais a sua apresentação, como sempre, muito didática, e eu queria agradecer muito em nome do projeto, em nome de todos que estão ouvindo a gente, a sua participação. Bom, ô Lucas, eu que agradeço e o que eu quero principalmente é parabenizar vocês, sabe? Enche a gente de orgulho, qualquer um que é professor, enche a gente de orgulho ver os alunos assim mobilizados e tendo ideias e tendo iniciativa e fazendo as perguntas. Isso vocês não têm noção de como que a gente fica orgulhoso de vocês e do grupo que está fazendo isso, tá? É muito importante para a gente isso. Muito obrigado, professora. Parabéns. Tchau, Vamos pessoal. iniciar. Boa noite para todo mundo. Vamos ver Jornal Nacional, que hoje tem muita notícia periclitante. Obrigado, professora. Tchau, um beijo. Tchau, Tchau. tchau.